alguns procedimentos que os esteticistas fazem, e aí, de fato, o técnico de enfermagem, obviamente, pode fazer, ele não precisa utilizar o cargo de técnico de enfermagem. Ele não vai utilizar essa função. Ele pode fazer uma série de questões de procedimentos estéticos, mas sem utilizar a questão do cargo de enfermagem, porque isso não tem previsão legal para isso. Isso. E a gente sabe que existem muitos profissionais de nível técnico que são competentérrimos, Nossa, são sem dúvida. muito bons, podem prestar um serviço de alta qualidade, né? Mas a gente esbarra nas normativas legais do nosso país. Sem dúvida. Onde o técnico, ele não pode ter um consultório sem fazer parte de uma equipe mínima, que é a presença do técnico e de um enfermeiro. Perfeito. Né? E aí entram essas questões de tem que ser avaliado procedimento por procedimento, intervenção por intervenção, para se deixar claro o que o técnico poderia fazer sozinho e o que ele teria que fazer obrigatoriamente na presença de um enfermeiro. Exatamente. E Perfeito. aí ainda tem a questão do registro de empresa, ainda tem a questão do vínculo, se vai ser uma empresa simples nacional. Não, no caso, não pode ser um MEI, não pode ser um microempreendedor individual. Então, tem todas essas questões assim que impedem a legalização de uma empresa pelo técnico de enfermagem. Então, o convênio, ele não paga? Convênio, o plano de saúde? O plano as auditorias dos planos, muitas vezes... Não, mas o paciente, ele não pode pedir reembolso. Lembrei da palavra reembolso, beleza. Dani, esclarece um pouco para mim sobre a questão dos profissionais que empreendem, que prestam serviços para a sociedade fora de instituições, né, hospitalares e tal, empresa. Uhum. E esses profissionais, eles podem emitir nota fiscal, correto? Correto. Agora, por que nós ainda não conseguimos, o cliente ele não consegue pedir reembolso do plano de saúde quando o serviço é de enfermagem? Você consegue esclarecer pra gente? Depende muito, Angélica. Hoje, assim, já tem até alguns casos exitosos, tá, com relação a isso. Mas ainda há uma barreira muito grande da própria ANS, né, de conseguir, na verdade, da nota fiscal do profissional de enfermagem ser aceita ali para isso. Então, assim, é uma briga legislativa, é uma briga política. E aí, mais uma vez, a importância, né, de nós termos enfermeiros ocupando os espaços políticos para que a gente possa avançar em questões como essa. Mas, assim, o que precisa ficar claro para os enfermeiros, né, os enfermeiros precisam ter a empresa legalizada, tá? Isso é um fato. Então, ter o CNPJ... ter o CNPJ legalizado, justamente, né, numa modalidade... Se for simples nacional, vai depender do faturamento inicial da empresa. Então, eu recomendo que o enfermeiro busque um contador, um escritório de contabilidade, justamente para fazer essa consultoria inicial, antes de já dar esse passo, né? Para que não tenha nenhum problema com a Receita Federal. Se for servidor público, não pode ser o sócio administrador da empresa, né? Porque algumas pessoas justamente pensam, eu sou servidora pública, então eu não posso empreender, eu não posso ter um consultório, não posso ter... Pode, não há nem... Depende. Se for dedicação exclusiva, de fato, não. Mas, em geral, pode. Só não pode ser o sócio administrador. Pode ser o sócio cotista, acionista ou comanditário. A minha mãe era do curso Tavares Lira. Você lembra desse curso? Eu lembro. A minha mãe, ela era uma das donas do curso. Que legal! Que ela ficava em frente ao UERJ. Que legal! E ela recebeu essa orientação. Ela era uma das donas, uma das proprietárias. Infelizmente, a empresa não era administrada por ela. E aí teve vários problemas e acabou fechando, né? Mas ela foi orientada, porque ela acreditava nisso, que por ela ser funcionária pública do Estado, que ela não poderia ser dona de uma empresa. Pode. E aí ela foi orientada e realmente, não, pode, o que não pode é você ter esse cargo, essa atribuição e Exatamente, não pode ser sócio administrador. Mas aí, por exemplo, a enfermeira, no caso, servidora pública, ela pode colocar um administrador com um prolabore. Uma pessoa que justamente, né, vai ser o sócio administrador com 1%, né, da empresa, os 99% para ela como acionista ou cotista ou comanditário, e aí um prolabore, por exemplo, de um salário mínimo e para esse administrador. Então não há nenhum problema com relação a isso, isso não é errado, não é ilegal, não é jeitinho, nada disso. Perfeito. Isso está previsto. Muito bom saber disso, porque tem colegas que não entendem isso ainda, né?
É muito bom você esclarecer. Um assunto que eu preciso te perguntar sobre assédio moral e assédio sexual na enfermagem. Como é que o sistema COFENS, Conselhos Regionais, combate isso? E o que é possível, de verdade, te pedir ações práticas, o que é possível um profissional que sofre assédio fazer? O que ele pode fazer? De imediato, Angélica, assim, isso é uma realidade, infelizmente é uma constante, né? Falo mais pelo assédio moral em si, o sexual, aí a gente entra até numa outra esfera, depois a gente fala sobre isso, mas o assédio moral já o profissional que vem sofrendo assédio moral, ele precisa denunciar. Então, todos os conselhos têm os seus respectivos departamentos de ética, né, justamente para acolher essas denúncias e para prosseguir com as tratativas. Mas existem algumas questões. Por exemplo, compete ao denunciante o que a gente chama de ônus da prova. Então, ele precisa trazer elementos, né? Uma materialidade para esse tipo de denúncia. Por quê? Porque existem pessoas, né? Na verdade, profissionais que procuram, às vezes, os departamentos de ética, mas que não há nenhum tipo de comprovação de materialidade. E aí, o que seria uma materialidade? Uma mensagem no Zap é uma materialidade, tá? Então, a gente até tem orientado cada vez mais os gestores, os responsáveis técnicos das instituições para utilizarem esse canal de comunicação de forma extremamente profissional. Os grupos precisam ser fechados só para uma comunicação direta. Não é um grupo aberto para debate, para inserir fotos de paciente. Nossa, você não tem noção do que eu já... enquanto conselheira, né, participando do Tribunal Ético, a gente vê cada coisa nesses grupos, porque os profissionais... Sabe o que eu acho, Dani? Desculpa até te interromper. Não, perfeito. Infelizmente, alguns profissionais da enfermagem, eles não têm um comportamento profissional. Parece que não tem maturidade para trabalhar a comunicação profissional. Exatamente. Então, eles se expõem demais. E eu estou falando tanto de líderes quanto de liderados. Exatamente isso. Então, os grupos, eles precisam ser utilizados, sim. Eu acho que é um canal de comunicação, né? Não tem como não usar. Eu acho que faz parte de todo o trabalho que existe, ter canal de WhatsApp, grupo de WhatsApp. Mas precisa, eu acho que ter algumas regrinhas. Eu acho que quem cria o grupo, se realmente tem um cunho profissional, tem que ter algumas regrinhas e todos precisam estar extremamente orientados. Porque é piadinha, é xingamento, é ironia, é ofensa. A gente recebe uma demanda muito grande com isso. E é um grupo profissional. Exatamente. As pessoas não sabem como se portar. Parece que querem mostrar que estão loucas dentro do grupo. Exatamente. Não entendo. Isso é um risco, assim, para todos os lados ali. Primeiro que a comunicação no WhatsApp, ela é muito fria, né? Então, quando a gente envia uma mensagem ali, depende muito de quem tá lendo aquela mensagem, como vai interpretar. Perfeito. Né? Então, esse já é um problema. E o grupo mesmo, ele precisa ter um cunho extremamente direto e profissional. Então, o que a gente sugere nas inspeções, não há uma normativa sobre isso, né? Não há, né? Não há. Mas o que a gente sugere é que os grupos oficiais, né, com os gestores, sejam grupos fechados e com regras, né? Então, sejam grupos informativos. Perfeito. Não um grupo de debate, não um grupo de passagem de plantão. Interação social, mensagens de bom dia. Fala sobre a passagem de plantão que você ia falar. A gente já pegou denúncias lá e realmente com materialidade sobre isso, de, por exemplo, a passagem profissional que tem um outro emprego, e aí, para ele não chegar atrasado no outro emprego, ele acaba saindo 1h30 mais cedo desse emprego. E aí ele passa ali toda a situação para profissional que ainda não chegou na instituição, mas que está a caminho. E aí coloca foto de partes íntimas de pacientes, foto de curativo, de úlcera por pressão e por aí vai. Materializa que está abandonando o plantão, né? Tá criando uma prova contra si. Exatamente. Caramba, e aí, nesse íntere... nesse íntere, ocorrem os problemas, ocorrem a PCR. E aí, o profissional não está na instituição, né? O paciente agrava. O paciente agrava. Familiar chega. E aí? Gestor chega. Isso gera as questões, gera os problemas que a gente precisa... E é esse tipo de orientação que é uma inocência, eu também acho que você está correta, né? Eu falo inocência para não falar outra coisa, tá? Que Porque para mim já beira a burrice. É isso.
Porque é uma inocência muito inocência. É isso. Porque Então, os profissionais têm que entender o seu papel, a sua responsabilidade profissional, sua postura, sua comunicação. Eu tenho um curso que eu falo sobre líderes, eu tenho um curso chamado Protocolo do Enfermeiro de Alto Valor, onde um módulo é falado sobre comunicação. E eu chamo a comunicação do enfermeiro de alto valor de dialeto do enfermeiro de alto valor. Porque tem que ser ensinado isso. E isso não é ensinado.